Oi, eu sou a Gabi Ameto e eu não sei vocês, mas eu sou cria de Crepúsculo, então, por mais que saia um pouco de moda, eu amo vampiros e hoje em dia eles são um pouquinho mais sanguinários, um pouquinho mais letais do que o vampiro que brilha no sol. Então hoje vamos falar um pouco sobre vampiros, livros com vampiros que são mais perto do que seria na realidade. Eles não brilham, eles mordem, eles são cruéis, mas mesmo assim, somos apaixonadas por eles. Minha primeira dica pra vocês, eu já falei muito desse livro, mas ele é muito importante, ele não pode faltar nessa lista, porque foi o livro que me reintroduziu no mundo dos vampiros, que me mostrou, olha só esses vampiros versão adulta, que é o Viúvo de Dover, da Juliana Barbosa. Ele começa aqui na época vitoriana, imperial, ai 1800 em algum momento, tá bom? Não vamos especificar datas, porque não tem descrição de roupa e eu não lembro. Continuando, a Catarina, ela faz uma armadilha por um lorde muito rico e ele acaba se vendo obrigado a se casar com ela. Só tem um problema, ele é um vampiro e ele promete fazer da vida dela um inferno. Só que a Catarina não é santa e quem que vai transformar a vida de quem no inferno? Ela. Mesmo sendo humana, mesmo sendo mais fraca, ela consegue infernizar a vida desse vampiro, ao mesmo tempo que os dois têm uma atração inegável. Esse não é um livro leve, tá? Eles fazem coisas que me deixam desconfortáveis. Esse é um inimigos pra amante muito além do confortável, que às vezes eu falo, oh, calma, cara, calma. Uma coisa muito importante para vocês saberem é que esse não é um livro com protagonistas. Eles são anti-heróis. Sim, eles fazem coisas questionáveis, muitas. Eles fazem coisas que a gente fala cruéis. Eles atacam um ao outro até tirar sangue. Sim. E chega um momento que a gente conhece o vilão da história. E o vilão é mais de boa do que eles, tá? Então, sente o nível dessa história. Eu adorei ela. Eu li ela em um dia, uma noite praticamente. Sim. Em horas eu li esse livro. Eu não parei. É um livro muito viciante. Eu gostei, eu adorei, mas saibam que não é um livro para todo mundo. Talvez, se você é mais de boa e você não gosta tanto de maldade, assim, você não gosta de uns mocinhos que você tem que passar muito pano, talvez não seja para você, mas se você gosta, você vai amar. A minha segunda indicação para vocês é um livro gringo que é A Inocência Perdida, da Alice Fox. Aqui temos uma sociedade onde vampiros e lobisomens se uniram contra a humanidade. Ela foi escravidada, ela foi reduzida a 10% do que temos, e dali surgiu a Aliança de Sangue. Nem todo mundo é feliz. Alguns vampiros estão planejando uma revolução aos poucos. A primeira peça a se mover é o Darius. Ele precisa de subir em um posto alto nos vampiros, e para isso ele precisa tirar vampiros do caminho. Só que ele não pode simplesmente chegar lá e matar. Ele precisa de um motivo. E um dos motivos é: vampiros não podem tocar na propriedade do outro. E sim, eu estou falando de humanos. Então ele vai lá e compra uma virgem de sangue. Uma pessoa que tem um sangue diferente, um sangue especial. Lá no quinto livro, eles explicam que seria como se fosse o RH nulo, uma coisa assim. Aí aqui no primeiro livro é só sangue bom. Embora existem homens e mulheres com esse tipo de sangue, o Darius, ele compra a Juliette com o intuito dela ser uma isca. Assim, os vampiros seriam atraídos para ela, atacariam ela, e ele teria a desculpa perfeita para matá-la, assim, galgando o alto posto que ele precisa. Sim, é cruel, né? Dá um desconforto no início, mas ele não é um vampiro cruel com ela, ele trata ela muito bem. Ele mostra como era o mundo antes, o que é muito legal. Ele mostra pra ela pensar por si mesma. Aos poucos, assim, vai surgindo um sentimento entre eles. E aqui é um ponto muito importante, que de todos os livros, a Juliette é a personagem menos interessante. Pela criação que ela teve, ela é muito difícil de sair da caixinha que colocaram ela. Os outros personagens que vocês vão conhecer, que eu já falei que são outros livros, deixam ela no chinelo, são fortes, são determinadas, querem o que querem e vão buscar isso, enfrentam vampiros se precisar. São personagens muito mais interessantes que a Juliette, mas ela é o primeiro livro, então se vocês quiserem ter uma história linear, tem que ler ela. É uma fantasia mais sombria, mas aqui vale a pena dizer que não acontece nada sem consentimento entre os dois, tá? Tudo é acordado. Eu não leio livros que não tem isso, tá bom? É um limite que eu não gosto de ultrapassar. Então, se eu tô lendo um livro e coisa sem consentimento acontece, eu me retiro dessa leitura porque eu não me sinto confortável. É claro que pode tratar sobre isso, mas eu não gosto de, sabe, ser tratado com levianidade. Então, não tem isso. É uma história bem gostosa, bem instigante. A narrativa é deliciosa e tem cenas calientes, tem muita mordida. Vale a pena também falar que aqui são 6 livros. No Brasil até agora lançou 5, falta o último que eu estou esperando
ansiosamente pra lançar, porque é o que vai fechar, é o livro que eu tô bem curiosa. Mas os 5 são ótimos. Como eu já disse antes, as personagens são fortes, gente. O segundo livro é o melhor pra mim. O terceiro tem lobos, mas o segundo é o melhor porque tem o Cailan e tem a Rhye, que os dois são maravilhosamente bem juntos. Eles se enfrentam, eles são... Ai, gente, eles são maravilhosos, eu amo eles. E são bem mais divertidos que a Juliette. Aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque estou sempre indicando livros incríveis pra vocês. E também já deixa o gostei, que vocês sabem, ajuda bastante. E agora, meu último livro é uma leitura mais recente, que é Corte do Sangue, da Thaís Lopes. E de vez em quando, assim, eu falo de sangue, corte de sangue, porque... Ai, vai saber. Mas é Corte do Sangue. A magia voltou para o mundo e a humanidade não lidou muito bem com isso. Eles precisavam de proteção. Então, os vampiros saíram da sombra. Sim, eles já existiam, só que com a magia de volta, eles viram essa oportunidade para falar: oi, existimos e oferecemos nossa proteção a vocês em troca de sangue. Não tinha jeito, eles aceitaram, só não pensaram num tempo de validade. Décadas se passam e eles ainda estão na mesma, à mercê do vampiro. O mundo agora é dividido em setores, todos coordenados por uma corte de vampiro. Tem suas regras, tem toda a forma de viver. Se você sangra, você tem que pagar o preço do sangue. Mas existe um setor, o 10, que eles não têm nenhum vampiro e eles gostam de viver assim, são apenas humanos, até que eles viram alvos de todos. A culpa é da Alanna, ela é uma bruxa da natureza e seu poder é, basicamente, fazer plantas crescerem. O que, no mundo meio distópico, né, é bem necessário. A Alanna não é a protagonista desse livro, ela vai ter o seu momento, mas não é agora. A protagonista da vez é a Dany, a prima dela, ela é uma das responsáveis pela segurança do setor. E ela ama a prima, ama o lugar que ela vive, e ela não quer que seja destruído, e ela vai fazer de tudo para impedir. Até mesmo despertar um vampiro que é conhecido como o monstro, o terror de todos os outros vampiros. Dany o obriga a fazer um juramento de sangue, o que faz com que ele tenha que obedecer ela em tudo e ajudar a proteger esse lugar. Aemon não curte nada disso, e ele esconde o segredo, ele consegue quebrar o juramento de sangue. Então, ele vai ajudar ela, já que ele não tem opção, e, em parte, ele tá feliz porque o setor que tá em guerra com eles é justamente o que prendeu ele por décadas, então ele não liga muito de tá matando um monte de vampiro, só que quando ele conseguir se livrar do juramento, ele vai matar a Dany e todos. Ele só não esperava que aos poucos esse sentimento, esse desejo de morte, se transformaria naquela frase que eu amo: eu queimaria o mundo pra proteger você. E é um caminho delicioso de acontecer. Essa história é uma série de 5 livros. Todos vão ser publicados esse ano, já estão em pré-venda. Eu li o segundo esse mês e ele é... ai, maravilhoso! Assim, chega a ser melhor do que o primeiro. O primeiro já é ótimo, maravilhoso. Ah, o segundo, meu amor, o segundo... Uou! Sabem que eu sou levemente viciada na história da Thaís. A narrativa dela é muito gostosa. Ela tem cenas de pegação muito boas. Não são tão frequentes, elas são mais escassas que, por exemplo, Inocência Perdida, tá bom? Tem bem menos, muito menos, mas elas são muito bem escritas, elas são desenvolvidas, porque em Inocência Perdida, às vezes, assim, qualquer coisa leva a pegação. Corte, não. Corte tem todo um caminho a trilhar, e quando chega nesse momento, a gente já tá assim... Uma das coisas que eu mais gostei é que ela tem uma forma bem diferente, uma descrição bem interessante do efeito da mordida. Porque geralmente a descrição não vai muito além do foi atingida pelo prazer, que é uma descrição um pouco mais aprofundada. E aí, vocês conheceram algum desses livros de vampiro? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se vocês tiverem alguma dica, também comentem, que eu adoro conhecer livros de vampiro. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque estou sempre indicando fantasias incríveis pra vocês. Sejam mais fantásticas, sejam mais urbanas. O importante é que tudo tem fantasia. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leituras, que ama vampiro e que talvez vá conhecer esses livros e amar. Se você gostou de qualquer um deles, todos estão disponíveis no Kindle Unlimited e também para compra. O link vai estar aqui na descrição. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que estou sempre falando de livros, das minhas leituras, da minha escrita. E, é claro, vá conhecendo os livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, livros de fantasma e um livro de sereia, como já diz o título. Todos os links que eu falei aqui vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!